Aí galera, aqui está seu canal de informação Liga dos Craques, como sempre trazendo muito mais sobre futebol para você. Hoje você verá que o Manchester United perdeu para o Tottenham sem marcar um pênalti. Mbappé voltou à formação do PSG e marcou um gol. Mas mais uma vez seu time perdeu pontos. Messi levou o Inter Miami ao seu primeiro troféu na história, realizando uma ação muito legal, além de muito mais. No sábado, foi jogada a partida do terceiro turno de qualificação da Liga dos Campeões, que foi adiada devido a distúrbios e a morte de um torcedor, na qual o AEK passou pelo Dinamo de Zagreb. No jogo na Croácia, o Dinamo perdeu por 2-1. E sábado, o clube de Zagreb liderou por 2-0 após 90 minutos de jogo. No entanto, no minuto 92, o atacante grego Sérgio Araújo marcou. E no minuto 101, o lateral esquerdo Garcia não converteu o pênalti, mas Domagoj Vida colocou a bola na rede. Dessa forma, o AEK avançou para a fase de mata-mata, somando os dois jogos, onde enfrentará o Antuérpia belga. A propósito, a UEFA não apoia a possibilidade de participação de um clube saudita na Liga dos Campeões. Conforme relata Futimercato, alguns dirigentes afirmaram que não houve tal discussão, já que a inclusão de uma equipe saudita pode comprometer as relações com a Confederação Asiática de Futebol, responsável pela Liga Saudita. Além disso, a ideia do wild card para o campeão da Arábia Saudita não agrada ao presidente da UEFA, Alexander Ceferin, que criticou a política de transferências desse país. Enquanto isso, Al Hilal apresentou os novos astros AOS e seus torcedores. No estádio foi organizado um show de drones em homenagem à chegada de Neymar. Malcom e Yassin também participaram do evento. Foi um espetáculo muito brilhante. No entanto, depois disso, ele não conseguiu vencer o Al-Fayha. Jogando sozinho, Neymar, Bono e Malcom não jogaram. Apenas alguns, como Milikovic-Savic, provavelmente se sentiram ofendidos por não terem recebido uma cerimônia de boas-vindas como a ex-estrela do Barcelona e PSG. A estreia de Neymar pode ocorrer na quinta-feira. Em outras partidas, o time treinado por Steven Gerrard derrotou o Al-Hazen fora de casa. O Al-Ittihad, com a participação de Benzema, Kanté e Fabinho, venceu o Altay e liderou a tabela do torneio. Por outro lado, o Al-Nassr, com Ronaldo em campo após sua lesão, perdeu para o Al-Tawun. No entanto, o clube do famoso português perdeu 2 jogos no início do campeonato da Arábia Saudita e está na zona de rebaixamento. Cristiano e Mané marcaram gols contra os adversários, mas seus gols foram anulados devido ao impedimento. Na Inglaterra, na segunda rodada da Premier League, o Liverpool venceu o Bournemouth por 3-1 em Anfield. Apesar de ter sofrido um gol já no terceiro minuto, os Reds conseguiram virar o jogo na primeira metade com os esforços de Luis Diaz e Mohamed Salah. Agora o egípcio, que também jogou anteriormente no Chelsea, tem 200 pontos na classificação gol mais assistência. Ele marcou 140 vezes e deu 60 assistências. Salah é o único jogador com esses números que está atualmente na Premier League. Além disso, ao marcar seu gol de número 187 em todas as competições, Mohamed superou Steven Gerrard na lista dos melhores artilheiros da história do Liverpool. Ele agora ocupa a 6ª posição. No minuto 58, o meio-campista do Liverpool, McAllister, deixou os visitantes felizes ao receber um cartão vermelho direto por acertar com as travas. O pé de Ryan Christie, o árbitro Thomas Bramall, puniu o argentino, e agora o recém-chegado do Liverpool não poderá ajudar sua equipe. O treinador Jürgen Klopp foi obrigado a substituir Gakpo, colocando o japonês Endo no lugar do holandês, que fez sua estreia pelos Reds. Apesar de estarem em desvantagem numérica, Diogo Jota selou a vitória do Liverpool, garantindo sua primeira vitória na temporada. Klopp não ficou satisfeito com a maneira como o Liverpool começou o jogo, bem como com a expulsão. Um começo terrível, horrível. Levamos alguns minutos para nos recuperar e depois realmente jogamos bem. Marcamos 2 gols. No segundo tempo, tudo mudou drasticamente, pois de repente ficamos com 10 jogadores. Eu assisti à repetição da expulsão e temos certamente algo a discutir. Eu entendo totalmente como isso pareceu para o árbitro, mas na repetição fica claro que foi a parte interna da chuteira, e não foi um contato forte. Não foi uma entrada dura. O jogador simplesmente não acertou a bola e acabou tocando ligeiramente a canela do oponente. Já vimos colisões mais intensas pelas quais não houve expulsão. E aqui não deveria ter acontecido. Eu não sei exatamente o que deve ser feito, mas precisamos falar sobre isso novamente. O Tottenham venceu em casa o Manchester United por 2-0. Isso mesmo depois que aos 26 minutos, os Spurs poderiam ter sofrido um pênalti em sua área, quando o ala Alejandro Garnacho chutou na mão do zagueiro Christian Romero. No entanto, o árbitro Michael Oliver decidiu não marcar. A penalidade após revisão, apesar da mão do jogador estar em uma posição não natural. Uma decisão estranha, talvez uma espécie de resposta ao fato de o Manchester United ter escapado com uma vitória nos últimos minutos contra os Wolves na primeira rodada. No início do segundo tempo, o meio-campista Sarr chutou ao gol dos Diabos Vermelhos, enquanto aos 83 minutos,
O zagueiro Ben Davies marcou o segundo gol para os anfitriões. Assim, o Manchester perdeu para o Tottenham pela primeira vez em 6 partidas. Erik ten Hag comentou a derrota da seguinte forma: "Nós criamos chances. O primeiro tempo foi completamente nosso e tínhamos que marcar. Além disso, merecíamos um pênalti, mas não recebemos. Portanto, precisamos lidar com isso. Não foi o nosso dia. Acredito que criamos mais e muito boas oportunidades. Pressionamos muito bem e mantivemos a posse de bola. Não começamos o segundo tempo da melhor forma, mas não nos desmoronamos e resistimos." Mount na zona central? Sim, foi planejado assim. Dominamos completamente eles no primeiro tempo, especialmente na zona de meio campo, e ele desempenhou um papel muito importante nisso. O jornalista Piers Morgan não perdeu a chance de lembrar a saída de Cristiano Ronaldo. Em algum momento, os torcedores do Manchester United acordarão de seu estado ilusório coletivo e perceberão que Cristiano estava certo sobre ten Hag. Esse cara é um vazio. Na última vez que o Tottenham marcou 2 gols contra o United, um dos seus jogadores marcou um incrível hat-trick, derrotando-o sozinho. No entanto, ele foi considerado um problema e foi substituído, deixando ten Hag, que não tinha mais nada para culpar. O Manchester City venceu em casa o Newcastle por 1-0. No minuto 31, o único gol da partida foi marcado por Julian Álvares. A equipe de Guardiola começou o campeonato com 2 vitórias. Os Citizens venceram 17 jogos consecutivos em casa pela primeira vez na história. O placar total é de 55 a favor e 7 contra. O próprio Guardiola elogiou o caráter de seus jogadores. "Nenhuma palavra pode expressar minha gratidão pelo jogo que mostramos. Ele foi realmente bom. Este é o segundo jogo. Mas estamos focados apesar de tudo o que conquistamos na temporada passada. A razão de nossas vitórias é nossa mentalidade e provamos isso novamente." Na Alemanha, na primeira rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique iniciou a nova temporada com uma vitória arrasadora sobre o Werder Bremen por 4-0. Kane entrou desde o início e contribuiu com um gol e uma assistência. No sábado, o Bayer Leverkusen venceu em casa o RB Leipzig por 3-2. No primeiro tempo, Frimpong e Olmo proporcionaram um show. Na segunda etapa, os touros entregaram o terceiro gol ao Bayern, e o gol aos 70 minutos não afetou o resultado da batalha. O Borussia Dortmund venceu em casa o Colônia por 1-0, embora com dificuldades. O único gol foi marcado por Daniel Mahler, aos 88 minutos. As Vespas começaram a temporada com 2 vitórias na Copa da Alemanha e no campeonato. Na La Liga, o Real Madrid venceu o Almeria por 3-1 fora de casa. Os anfitriões abriram o placar já no terceiro minuto, com o gol de Sérgio Arribas formado nas categorias de base do Real. No entanto, aos 19 minutos, Jude Bellingham empatou o jogo e aos 60, o meio-campista inglês fez um gol duplo, e aos 73 minutos deu a assistência para Vinícius Júnior, que fez um belo gol da entrada da área. O clube merengue venceu suas 2 primeiras partidas na Liga e somou 6 pontos. Bellingham tem 3 gols e uma assistência, e é o primeiro após Cristiano Ronaldo a marcar pelo Real nos 2 primeiros jogos. Carlo Ancelotti elogiou muito o nível de atuação de Bellingham e Lunin e repreendeu um pouco Vinícius Júnior. Bellingham está se adaptando muito bem ao nosso estilo de jogo. Jude está indo muito bem, Lunin jogou muito bem, assim como em Bilbao. Acreditamos neste goleiro. O mesmo se aplica a Kepa, que cedo ou tarde terá que jogar, talvez no próximo jogo. Reclamei de uma perda desnecessária, e ele me respondeu e eu disse que não tinha que perder a bola. Não quero tirar o gênio que ele tem e às vezes ele arrisca um pouco, mas ali eu fiquei um pouco irritado. Mas outras vezes eu me encanto com as jogadas dele. O saldo é que eu me encanto muito mais vezes do que nas poucas vezes que me irrito. Na Itália, na primeira rodada da Série A, o Napoli venceu o Frosinone por 3-1. Apesar de ter sofrido o primeiro gol de pênalti, depois Napoli se destacou com um gol de Politano e Victor Osimhen, que fez 2 gols. Ele marcou 19 gols no campeonato italiano em 2023. Isso é mais do que qualquer outro jogador das 5 principais ligas. O nigeriano supera Kane, Haaland e Mbappé. Em casa, a Inter derrotou o Monza por 2-0. O atacante Lautaro Martinez fez 2 gols, marcando aos 8 e aos 76 minutos. Também a Fiorentina, sem Alexander Kokorin, que ficou no banco, venceu o Genoa por 4-1. Na França, na segunda rodada da Ligue 1, o PSG deixou escapar a vitória fora de casa contra o Toulouse, empatando em 1-1. Kylian Mbappé entrou como substituto aos 51 minutos e ganhou e converteu um pênalti aos 62 minutos. No entanto, aos 87 minutos, o meio-campista visitante empatou o placar também de pênalti. Vale a pena notar a entrada de Ousmane Dembélé, que estreou pelo PSG, substituindo aos 51 minutos. No entanto, a presença dos 2 franceses habilidosos e rápidos não ajudou o PSG. O clube iniciou a temporada com 2 empates. Após isso, o treinador Luis Henrique criticou sua equipe. É óbvio que este jogo é decepcionante. Deveríamos ter vencido no segundo tempo.
Se excluirmos o gol, perdemos o controle e não lidamos bem com a bola, começamos a nos perder nas transições. E com o pênalti tivemos apenas azar. Outro empate? Sim, nos faltou posse de bola. Nosso objetivo não é correr de um gol para o outro. Peço que não interpretem assim. Estou preocupado? Não, é apenas o começo da temporada. A equipe ainda está longe do que eu quero ver, especialmente no ataque. Continuaremos a trabalhar. Por que não escalar Dembélé como titular? Sou o treinador e sou eu quem decide. No sábado passado, o Inter Miami derrotou o Nashville e conquistou a Copa da Liga. O tempo regulamentar terminou empatado em 1-1 e nas cobranças de pênalti após o jogo, o clube da Flórida foi mais preciso, vencendo por 10-9 aos 23 minutos. Lionel Messi fez um belo chute da entrada da área. Ele marcou 10 gols em 7 jogos pelo novo clube. O argentino de 36 anos estendeu sua sequência de gols e se tornou o terceiro jogador na história do Inter Miami com 10 gols até o recorde de 29 gols de Higuaín. No entanto, após o intervalo, Piqué conseguiu empatar AOS 57 minutos. No entanto, os gols de Messi, Busquets, Alba e outros ajudaram a conquistar a Copa da Liga, que concede automaticamente a classificação para a Liga dos Campeões da CONCACAF, onde o clube da Flórida avança para as oitavas de final graças à vitória. O Inter Miami com Messi venceu todas as 7 partidas na Copa da Liga. Isso considerando que antes da chegada da estrela, o clube tinha conquistado menos pontos na atual temporada da MLS. Certamente Lionel foi eleito o melhor jogador do torneio, já que se tornou o artilheiro com 10 gols. Para David Beckham, este é o primeiro troféu na história do clube que estreou na MLS em 2020. Além disso, ele ganhou o primeiro título com um novo time. Este é o seu título 44 em sua carreira. Agora Messi é o jogador de futebol mais contemplado da história. Lionel ultrapassou Daniel Alves, que tem 43 troféus. No entanto, algumas fontes atribuem ao brasileiro 46 títulos. Messi também se destacou na premiação logo após sua chegada a Miami, recebendo a braçadeira de capitão. Mas quando a equipe estava recebendo o troféu, ele pediu ao capitão anterior para lentamente levantar o troféu no lugar dele. Ele ficou muito surpreso com tal honra. No final, eles fizeram isso juntos. E depois da celebração, Messi escreveu campeões. Muito feliz pelo primeiro título na história do clube. Os esforços e contribuições de todos tornaram isso possível. Espero que seja apenas o começo. Vamos Inter Miami! E finalmente, nas últimas notícias, o atacante do Fulham, Aleksandar Mitrovic, se juntou ao Al Hilal assinando um contrato até 2026. Ele usará a camisa 9 e trará um recorde de 45 milhões de euros para os jardineiros. Provavelmente temos o elenco mais forte com Neymar, Koulibaly, Bono e Milinkovic-Savic. Outro clube saudita, Al Ahly, anunciou a transferência de Merih Demiral. O defensor assinou um contrato de 3 anos e o valor da transferência foi de 20 milhões de euros, e o jogador receberá 13 milhões por ano. O Aston Villa apresentou por empréstimo o meio-campista Nicolò Zaniolo do Galatasaray por 5 milhões de euros, com a possibilidade de pagar mais 1 milhão e 3 milhões de euros em bônus. O Aston Villa tem o direito de compra do italiano por 22,5 milhões de euros. No acordo de compra estão previstos bônus, que podem chegar a 15,5 milhões. Além disso, os turcos receberão 10% do lucro da revenda do jogador de 24 anos. O Galatasaray também trouxe por empréstimo sem custos o jogador do Chelsea, Hakim Ziyech. O grande clube turco tem o direito de mantê-lo permanentemente sem compensação. O meio-campista ofensivo do Dinamo Moscou, Arsen Zakarian, transferiu-se para a Real Sociedade. O meio-campista de 20 anos assinou contrato até o verão de 2029 por cerca de 13 milhões de euros mais bônus. O goleiro Andrei Lunyov assinou um contrato de 2 anos com o Karabag como jogador livre depois de sair do Leverkusen. O meio-campista Ruslan Malinovski saiu do Marseille para o Genoa por empréstimo com opção de compra por 10 milhões de euros. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem qual dessas notícias foi a melhor para você. Lembrando novamente para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso, e fui!